Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente a presença do Dr. Jorge Castelo, que é presidente da Comissão Especial de Trabalho da Ordem dos Advogados de São Paulo, e também ao Dr. Jorge Bolsinhas, diretor da Escola Superior de Advocacia, aqui também da nossa Ordem dos Advogados de São Paulo. E especialmente agradecer a honrosa participação da doutora Adriana Calvos, que vai nos ajudar a proceder à tradução das respostas da professora Elizabeth Tippett. Antes de mais, eu quero dizer que é uma grande honra ter a professora Elizabeth Tippett conosco. Estamos há muito tempo tentando uma oportunidade de que isso desse certo, de que isso acontecesse, finalmente essa oportunidade chegou. Estamos muito felizes de recebê-la também na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em que ela veio nos apresentar um brilhante curso sobre meios alternativos de resolução de conflitos, com foco também bastante interessante em direito do trabalho. Então, portanto, seja bem-vinda, professora Elizabeth Tippett. Thank you very much for having me. It is a great pleasure and an honor to be here. I really appreciate the invitation. Ela agradeceu a oportunidade de estar aqui com todos vocês e agradeceu novamente a oportunidade de poder participar dessa entrevista aqui com todos. So, Professor Liz, the first question I'd like to ask you is what should be the main difference between employment and labor law, considering the North American experience? I suppose it's a very important and very core issue to be taken into account. O professor Freitas vai começar a entrevista fazendo uma pergunta sobre qual a diferença entre os termos employment and labor law no sistema americano. In the American system, labor law and employment law are very different. No sistema americano, as palavras employment law e labor law são muito diferentes. Labor law only applies to the small group of employees who are unionized. A palavra labor law somente se aplica a um pequeno grupo de empregados que são sindicalizados. In the United States right now, that's about 8% of American workers. Esse grupo representa somente 8% dos trabalhadores dos Estados Unidos. The other 92% of employees in the United States are covered by what is known as employment law. Os outros 92% dos trabalhadores nos Estados Unidos são protegidos pelo que a gente chama de employment law, leis trabalhistas. Employment law are the baseline protections that apply to everyone, even if they are not unionized. Então, as leis chamadas de employment law são as leis principais que se aplicam a todos os trabalhadores, mesmo que não sejam sindicalizados. So that includes things like discrimination laws and wage and hour laws and laws about workplace safety. Those are employment law. Essas leis incluem leis relacionadas a salário, medicina e segurança do trabalho e outras questões relacionadas. Okay, Professor Liz, we are very concerned about the difference between the common law system and the statute law system. We have statute law system here in Brazil. We have a lot of provisions, written provisions, and I would like to listen to you some words about the FLSA, the Federal Labor Standards Act, and what sort of provisions does it contain? Então, o professor Freitas disse que ele gostaria de abordar um pouco as diferenças, né, do sistema do Common Law com o nosso sistema, que é o sistema romano-germânico. E ele está perguntando o que é essa lei conhecida nos Estados Unidos como FLSA. O que essa lei representa para o sistema americano? The Fair Labor Standards Act is a very old employment law in the United States, but it is very important. That statute says that everybody is entitled to a minimum wage and also overtime if you work more than 40 hours per week. Essa lei, a FLSA, é uma lei muito antiga nos Estados Unidos, mas é uma lei muito importante que trata, entre outras questões, como questões de salário e questões de jornada, e que diz que todo trabalhador tem um limite de 40 horas semanais. Seria similar, agora não é uma tradução, é um comentário, à nossa CLT aqui no Brasil. The FLSA has some exceptions for certain types of workers depending on what kind of job you have.
Essa lei, ela se aplica à maioria dos trabalhadores, mas alguns trabalhadores, eles estão excluídos dessa lei dependendo do seu tipo de trabalho. The most common and important of these exceptions is called the white-collar exceptions. Essa exceção se aplica aos chamados trabalhadores do colarinho branco. White collar employees significa trabalhadores de colarinho branco. White-collar exceptions are for workers who are paid a certain salary and who have certain duties. So those would include things like professionals, like doctors and lawyers, people who run administration of companies, teachers, and also managers. Esses profissionais do chamado white collar, né, profissionais de colarinho branco, são profissionais intelectuais que ganham um certo salário, um salário mais elevado, e que exercem algumas funções que são funções mais especializadas. Seria similar ao nosso cargo de confiança aqui no Brasil, né? E para eles a FLSA não se aplica. Eles estão excluídos dessa lei. Mm-hmm. Would you also tell us something about the Occupational Health and Safety Act, the OSHA? Agora o professor Freitas quer saber sobre essa lei chamada de OSHA. É uma lei que, traduzindo, significa uma lei de segurança e medicina do trabalho. OSHA is a statute that provides for basic health and safety protections in workplaces. For example, if the workplace has dangerous chemicals, OSHA requires that the employer provide a label that explains what the chemical is and what are the dangers of that chemical. Então, essa lei, a OSHA, é uma lei que regula as relações de segurança e medicina do trabalho lá nos Estados Unidos. E, por exemplo, ela deu um exemplo que nessa lei, se você trabalha num ambiente químico, a lei obriga que lá no local, no produto onde o empregado vai ter contato, tenha uma etiqueta, um aviso dizendo que aquele produto que ele está manuseando é um produto que expõe a substâncias químicas. Workers in the United States can complain to a government agency if there is a workplace hazard. Os trabalhadores nos Estados Unidos podem reclamar para o que seria o Departamento do Trabalho, o Ministério do Trabalho, se forem expostos a substâncias tóxicas, substâncias que tragam prejuízo à sua saúde. OSHA is primarily enforced by a government agency that investigates and fines companies for OSHA violations. Essa lei, a OSHA, ela é aplicada pelos departamentos de segurança e medicina do trabalho nos Estados Unidos, que investigam e aplicam multas às empresas que descumprem essa legislação. For the most part, it is not enforced through individual lawsuits. A maior parte dessas leis não são aplicadas em ações trabalhistas individuais. Então, é uma lei mais se refere no campo da fiscalização do trabalho. And what about the Pregnancy Discrimination Act? What is the most important provisions? O que seria essa lei chamada de Ato de Proteção à Mulher Gestante, à Mulher Grávida? The Pregnancy Discrimination Act protects pregnant workers from discrimination by their employers. Essa lei, ela protege a discriminação, protege a mulher gestante da discriminação dos empregadores no ambiente de trabalho. The act means that employers cannot make a decision to terminate an employee or to refuse to hire the employee because they are motivated by the employee's pregnancy. Então, essa lei diz que o empregador não pode optar em rescindir o contrato ou admitir uma trabalhadora simplesmente baseada na questão de ela estar grávida ou não. É similar ao que nós temos hoje no Brasil, nossa proteção constitucional, e temos também a nossa proteção na CLT no artigo 373A em relação a isso. It also requires that employers provide accommodations for pregnant employees that are similar to the accommodations it provides for other disabled employees. Além disso, essa lei exige que no ambiente de trabalho tenha uma acomodação, um local apropriado para as mulheres gestantes e para as mulheres amamentarem as suas crianças, o mesmo tipo de proteção de ambiente especial que se tem para as pessoas também que têm algum tipo de incapacidade, algum tipo de... que no Brasil seriam nossos portadores com deficiência no trabalho. Yes, I also was wondering to what extent this statute provision are really effective, I mean, in your opinion. How's the view about it? O professor Freitas gostaria de saber se na prática essa lei realmente consegue proteger a mulher gestante de uma discriminação no ambiente de trabalho. Well,
Bem, One of the challenges of the American system for pregnancy discrimination is it mostly relies on employees to bring lawsuits in order to protect their claims. então ela diz que basicamente a proteção está no fato da própria empregada entrar com uma ação para alegar que sofreu discriminação por conta do seu estado de gravidez. In many cases, American workers are reluctant to bring lawsuits against their employer, and litigation is very expensive, so it might be difficult to find a lawyer. Então, um grande problema nos Estados Unidos é que o processo de contencioso trabalhista, ou seja, ajuizar uma ação trabalhista nos Estados Unidos, é algo muito caro. E, além disso, essa mulher gestante, a grávida, que sofreu uma discriminação, ela pode ter dificuldade, inclusive, de encontrar um advogado especializado nesse assunto. So, American employment law mostly operates through deterrence, where employers are motivated to comply with the law because they are worried about a lawsuit, and not through government enforcement. Então, ela diz que nos Estados Unidos o cumprimento da lei ele é mais baseado no receio dos empregadores de sofrerem uma ação trabalhista do que efetivamente na fiscalização dos departamentos de direito do trabalho. Well, here in Brazil, we have a sort of preemption regarding the federal prescription. The federal provisions, the federal statutes are basically the only ones applicable for protecting labor relations. The thing is, as far as you know, the North American federal system is very diverse from this. And the question is, do we have state labor codes or labor statutes that, to a certain extent, can complement the provisions of the federal laws? O professor Freitas está explicando que aqui no Brasil, a legislação que protege a mulher gestante, no nosso caso, nós temos a Constituição Federal e as nossas leis, elas são federais. Mas nos Estados Unidos, o sistema americano, ele tem leis federais e tem leis estaduais. E aí o professor Freitas quer saber se as leis estaduais, em cada localidade dos Estados Unidos, podem complementar ou acrescentar ou aumentar essa proteção que muitas vezes não é suficiente numa lei federal, como essa lei que a gente acabou de citar, da FLSA e todas essas outras que no início da nossa entrevista nós citamos aqui. So when we were talking about employment law, not labor law, but employment law, federal law operates as a floor of basic protections. Quando se fala em leis trabalhistas no campo do direito individual do trabalho, não no campo do direito sindical do trabalho, as leis federais são a base do sistema, o chão por onde se começa, onde se tem uma proteção mínima. Many states, however, provide additional protections under employment law, and those build upon the federal laws. Então, o que é muito comum nos Estados Unidos é que as leis estaduais, elas realmente complementam, como foi a pergunta do Dr. Freitas, essa proteção mínima trazida pela lei federal. So, for example, many states have higher minimum wage than the federal minimum wage. And so, for example, in the higher minimum wage in California, you would have to pay the California minimum wage because it's higher than the federal floor. Um exemplo que ela está citando para explicar isso é o salário mínimo. Ela disse que o salário mínimo federal, ele é inferior, por exemplo, ao salário mínimo federal na Califórnia. Então, na Califórnia, se você contrata um empregado, você tem que cumprir a lei estadual da Califórnia, que fixa um salário mínimo maior. Oh, as probably you already know, we're facing nowadays a very huge problem of unemployment, about 13 million unemployment. And então, no Brasil, nós temos um problema agora muito sério de desemprego, né? Mais ou menos 13 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. So we are very concerned about the limits for termination of labor and employment relationship. Então, a gente está muito preocupado agora com a questão de proteção, né, contra o término do contrato de trabalho aqui no Brasil. So, in this subject, would you tell us something about at-will employment? What is the notion precisely? Então, o professor Freitas agora quer saber o que é nos Estados Unidos essa expressão at-will termination ou at-will employment. O que seria essa expressão poder demitir à vontade, por liberalidade? É o nosso direito potestativo de demitir aqui no Brasil. Yes, at-will employment is kind of strange, and in fact, even American workers may not know about it, and my students are always surprised about at-will employment when I teach it in my class.
Ela disse que esse termo, né, at will employment, é um termo não muito comum até para a maioria dos trabalhadores nos Estados Unidos e até os alunos dela em sala de aula muitas vezes se surpreendem quando ouvem essa expressão. At will employment is the idea that your employer can terminate you anytime, for any reason, or no reason at all, without any notice. And that is the baseline rule for all of American employment law. Então, agora ela explicou o que é o conceito de at will employment, mas basicamente significa que o empregador nos Estados Unidos pode demitir a qualquer momento, sem motivo, sem explicação e sem um aviso prévio. There are a number of exceptions to at will employment, and of course, companies generally do not terminate someone if they are happy and satisfied with them, but under American law, they could terminate them if they wanted to. Ela diz que existem algumas exceções a essa regra geral de poder demitir a qualquer momento, né? Seria uma demissão sem justa causa, mas ela disse que, em geral, os empregadores, quando estão satisfeitos com os empregados, eles não têm por que demitir o empregado, né? Mas se quisessem, pela legislação americana, que é um exemplo muito grande de liberalismo, né, quanto ao ato de admitir e demitir, poderia demitir a qualquer momento.